Formado em Filosofia com mestrado em Antropologia, o convidado do Expressão de hoje é Gerson Luciano Baniwa. Ele também é líder da etnia Baniwa. Primeiramente, Gerson Luciano, muito obrigado pela sua presença no Expressão de hoje. Eu que agradeço por esta oportunidade. Começando, você veio a Belo Horizonte para tratar de um debate sobre cultura e meio ambiente. Sendo um índio, você acha que isso é mais fácil para aproximar as pessoas a entenderem essa mensagem, essa proposta? Eu acho que um tema hoje da mais alta relevância para os modos de vida, né, da sociedade moderna, pela necessidade de estabelecer esse diálogo com outras culturas, com outros modos de vida, visão sobre essa relação tão vital que é o homem, são as culturas e o meio ambiente, principalmente num mundo moderno em que a natureza, a cultura e o próprio ser humano cada vez mais perde importância nas relações, principalmente econômicas, quem move praticamente as sociedades modernas. Então, você vê que mesmo o país sendo um país de alta miscigenação, a civilização branca tem um certo abismo em relação à civilização indígena? Sem dúvida, são perspectivas de vida muito diferentes. Enquanto os povos indígenas percebem e entendem que o destino deles, o futuro deles, está praticamente relacionado ao futuro da natureza, portanto, do universo como um todo, as sociedades modernas, o mundo branco, principalmente herdado das culturas europeias, tem a visão exatamente o contrário, deposita muita confiança no homem e na tecnologia inventada pelo homem, muitas vezes em detrimento e da negação da própria importância da natureza, dos recursos naturais, e por que não da própria espiritualidade que está sempre inerente nessa relação homem-natureza. Mas você falou em relação à tecnologia. É um discurso atrasado ainda você separar pessoas por cor de pele, por raça, por credo? Não, acho que isso não tem nada a ver. Ao contrário, acredito que a civilização moderna tem essa visão de superação mesmo, de raça, etnia, de condições religiosas, de condições materiais. Infelizmente ainda há, sem dúvida nenhuma, pessoas, grupos sociais que assim pensam, mas eu acredito que a civilização moderna, contemporânea, tende a valorizar a pessoa, a dignidade humana, e para isso os instrumentos internacionais em termos de legislação foram nesse sentido. Mas é necessário que também a cultura das sociedades, dos seres humanos, das pessoas, acompanhe essa mudança para que, primeiro, tenha uma boa harmonia na relação entre os grupos humanos, entre as sociedades, e essa relação também amadureça e seja mais valorizada com relação à natureza e os recursos naturais. Você falou da questão da renovação, desse novo discurso. E o jovem indígena, você como sendo índio, como você entende esse jovem hoje? Eles ainda preservam muito o ranço cultural do índio ou isso também está muito diferente em relação a outros tempos? Não, eu acredito que os jovens de hoje, mais do que das gerações anteriores, do último século, dá muito mais importância à identidade e à sua cultura, inclusive ancestral. Isto principalmente pelo avanço da própria civilização ocidental, que hoje reconhece e valoriza a diversidade. O etnocentrismo das tradições cada vez mais é superado pela solidariedade, pela fraternidade, que eu acho que é um lado positivo do processo de globalização. Então o jovem hoje, primeiro, tem mais consciência da sua própria identidade e por isso também pode garantir melhor o seu futuro, porque tem uma base e aí política, filosófica, cosmológica, muito importante para projetar o seu destino. Um destino que obviamente não é simples porque precisa administrar toda a complexidade do que é o mundo moderno, mas o fato de garantir um espaço para a diversidade, para que o jovem possa expressar sua identidade e viver os seus modos de vida tradicionais sem ser praticamente proibido ou de certa maneira censurado, como é até em tempos recentes, dá uma garantia, uma segurança muito grande para construir o seu próprio futuro, o seu próprio destino com o seu protagonismo. E ainda mais hoje, que graças à globalização também é mais fácil o jovem expressar o que ele é, né, em relação à cultura também.
Sem dúvida. Acho que esse também é o outro lado positivo da globalização, principalmente com a alta tecnologia da comunicação, por exemplo. A possibilidade de informar, esclarecer com qualidade a opinião pública da juventude, no sentido de que existem muitas vidas com muitas qualidades no mundo. Não existe apenas um modo de vida homogêneo, como muitas vezes se pensa que é o mundo moderno, capitalista, neoliberal, materialista, né? Existem muitas outras civilizações e culturas que pautam por outros princípios, né? O princípio da natureza, da solidariedade, da convivência fraterna e principalmente da espiritualidade muito forte nessa relação homem-natureza. Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade, que é muito diferente. Aquela relação orgânica muito forte do homem com a natureza. Falando nessa questão do conhecimento, que o conhecimento ele bateu a sua porta também. Você é um índio e você também vai estar fazendo doutorado, já é mestre. Como é a questão de se ver como um índio doutor? Bom, acho que isso um pouco demonstra o perfil, mas também o elemento cognitivo do índio hoje contemporâneo, do índio de hoje. É um índio que, primeiro, reconhece o seu papel histórico, o seu lugar histórico no mundo. Por outro lado, luta para garantir também o seu direito de cidadania, um direito universal. E as sociedades democráticas, né, os países, as nações democráticas hoje, têm essa qualidade, como é o caso do Brasil, que reconhece a plurietnicidade, portanto, na lei e teoricamente, tem um espaço garantido para essa diversidade. E os povos indígenas, os jovens principalmente, reconhecendo e sabendo disso, se esforçam exatamente para ser, em primeiro lugar, bons indígenas, mas ao mesmo tempo patriotas, cidadãos nacionais e globais, que possam contribuir efetivamente para a melhoria das condições de vida no planeta. Daí o jovem hoje precisa se apropriar daquilo que tem de melhor no mundo moderno, que são os conhecimentos, a tecnologia, em proveito da vida. Talvez isso faça a diferença entre jovens indígenas e muitos não indígenas, né? Quer dizer, os jovens indígenas não estão interessados em simplesmente melhorar a condição de vida material, né? Bom emprego, bons salários. Também os jovens indígenas almejam isso, mas mais do que isso, apropriar dessas tecnologias, desses conhecimentos, para colocar a serviço de suas comunidades e dos territórios, da natureza em que moram. Então o índio ele deixou apenas de existir, hoje ele também é índio, ele se faz ser índio. Sem dúvida nenhuma, o indígena hoje é um ator político. E para a área ambiental nós diríamos um ator político ecológico, quer dizer, que tem consciência, né, do papel do seu povo, da sua história, mas sobretudo quer fazer parte da construção de uma humanidade, de uma sociedade que seja melhor, que seja bom para todos, que todo mundo deseja. Então, ele é um cidadão, um sujeito de direito como qualquer um cidadão universal, nacional, local e regional. Essa questão também da possível extinção do índio, isso é um mito ou é verdade? Bom, eu diria que há 30 anos atrás era uma quase verdade. Dados demográficos indicavam concretamente uma possível extinção ainda no final do milênio passado. Mas acho que todo um esforço da humanidade e da sociedade brasileira se reverteu esse processo. Eu diria que ainda existe, né, uma pequena possibilidade dessa extinção acontecer, mas cada vez mais se constroem políticas e condições efetivas que garantam a continuidade por muito tempo, né, dos povos, das etnias indígenas com suas línguas, tradições e culturas. Agora, isso depende muito do modo como a sociedade nacional e a sociedade mundial vai se relacionando com esses povos. Eu acredito que cada vez mais leis, direitos, políticas, ações nos deixam com muito mais esperança de que os povos indígenas não vão, no Brasil, desaparecer tão cedo e que eu acho que podem contribuir definitivamente para melhorar a própria qualidade de vida do povo brasileiro. E assim a gente vai fazer uma pausa para a gente retomar no segundo bloco, tá certo? A Expressão vai para um breve intervalo e volta já.